É bem provável que você tenha um mouse ótico como esse aqui, aquele que tem uma luzinha embaixo, na sua casa. Mas você já parou para se perguntar como que ele funciona? Essa luzinha aqui pode ser gerada por um LED vermelho, infravermelho ou até um laser, que passa por um conjunto de lentes, ilumina bem abaixo na sua mesa ou no seu mousepad, e essa luz depois é refletida de volta para dentro do seu mouse, que atinge um sensor de luz, que é composto por 1600 pixels, ou seja, um quadradinho de 40 por 40 pixels. Como se seu mouse tivesse uma câmera muito rudimentar ali dentro, que tira várias fotos por segundo da sua mesa ou do seu mousepad, e é a partir das diferenças das imagens que o seu mouse consegue calcular o movimento que foi feito nele nesse curto intervalo de tempo. E para descobrir a intensidade e a direção desse movimento, ele utiliza um algoritmo chamado correlação cruzada. Vamos pensar por um momento que essa mesa aqui é uma partezinha do seu mousepad ampliada bastante. E essas pedras aqui vão simular a textura desse mousepad nessa pequena partezinha. A textura do seu mousepad é bem irregular. Você não consegue ver isso a olho nu, mas algumas partes são maiores, algumas partes são menores. Exatamente o que essas pedras aqui estão simulando. Suponha por um momento que esse meu celular seja o meu mouse. Quando eu coloco ele em cima do meu mousepad, ele obtém uma imagem, e quando eu faço um pequeno movimento nele, ele obtém uma segunda imagem. Só que agora, a posição que ele está é diferente da posição que ele estava quando ele obteve a primeira imagem. Essas são a primeira e a segunda foto que eu acabei de tirar. Embora as fotos sejam diferentes, porque elas foram tiradas de posições diferentes, elas representam o mesmo padrão formado pelas pedras. Se eu descobrir o exato deslocamento que eu tenho que fazer na imagem 2 em cima da imagem 1, de modo que o padrão das pedras se coincida, eu também tenho o exato deslocamento que eu fiz no mouse. É claro que as imagens adquiridas pelo seu mouse vão ser muito mais rudimentares. O sensor do mouse possui apenas 40 por 40 pixels e ele não possui cores. Cada pixel possui apenas um valor que representa a intensidade da luz que atingiu esse determinado pixel. O algoritmo de correlação cruzada começa sobrepondo a segunda imagem na primeira. Então, ele começa a movimentar a segunda imagem até achar um ponto de mínimo, ou seja, o ponto onde as duas imagens, levando em consideração os valores de cada pixel, é mais igual. Repare que as duas imagens sempre vão ser um pouquinho diferentes, mas nós sempre vamos escolher aquela posição onde elas são mais parecidas. A obtenção de imagens é tão rápida que se você fizer um movimento de apenas 1/10 de segundo, seu mouse terá adquirido 1700 imagens. O mouse gamer mais caro pode ter, por exemplo, 10.000 dpi. E o mouse mais barato pode ter cerca de 1000 dpi ou menos. Mas o que é dpi? Dpi significa dots per inch, ou pontos por polegada. Suponha aí um mouse com um dpi de 2000. Isso significa que cada vez que você movimenta o seu mouse em 2,54 centímetros, esse é o valor da polegada, o seu cursor na tela movimenta 2000 unidades. Supondo que cada pixel do sensor de imagem desse nosso mouse aqui meça 0,03 milímetros. Como esse sensor tem 40 pixels de largura e 40 pixels de altura, o tamanho total dele é 1,2 milímetros de cada lado. Para que um determinado mouse tenha um dpi de 850, em uma polegada seria necessário caber 850 pixels enfileirados. Uma maneira de aumentar o dpi deste sensor de imagens é simular novos pixels através de uma técnica de interpolação. Basicamente, usamos um pouco de matemática para estimar a intensidade de luz que atingiriam esses novos pixels caso eles existissem realmente lá no sensor de luz real do mouse. Repare que a luz do seu mouse incide na superfície de forma inclinada. E isso também tem a sua justificativa. Quando a luz ilumina a superfície de forma inclinada, surgem sombras bem aparentes que vão auxiliar o seu mouse a identificar a textura da imagem que ele adquire, tornando mais fácil a estimação do movimento. Se a luz estivesse reta, bem em cima da superfície, repare que as sombras são menos aparentes. As especificações de mouse que eu usei aqui como exemplo podem mudar entre os diversos modelos de mouse que existem no mercado. Elas podem variar, por exemplo, no intervalo de tempo que o mouse demora para notificar o seu computador de um movimento feito, no tamanho dos pixels presentes no sensor de imagem e também na própria quantidade de pixels presente ali no sensorzinho de imagem e entre outros detalhes. Mas em linhas gerais é assim que funciona o mouse. Manda esse vídeo aqui para aquele seu amigo gamer que usa um mouse super caro, mas não sabe como ele funciona. Obrigado por assistirem, até mais e tchau!